tema dessa noite, né, é Desperta, mas o título, eu acho que está bem escancarado aqui atrás de vocês, que é Envolva-se. Envolva-se. Que palavra. Envolva-se com missões, envolva-se com Cristo, envolva-se com a Bíblia, envolva-se com a igreja, envolva-se com a palavra do Senhor, envolva-se com a verdade que transforma, que liberta, que cura, que restaura, que transforma. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Exaltado seja o Teu nome, Deus. Agradecido seja o Senhor, Deus, através da minha vida, Pai, que o Senhor, Deus, venha a agir através de mim, Deus, levando uma palavra, Deus, de consolo, de conforto, de confronto, Deus, aos irmãos, Deus. No nome de Jesus, Pai, que não seja eu quem fale, mas seja o Senhor quem fale através de mim, Deus. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, venha a ser exaltado, Deus, bendito, Deus, glorificado, Deus, sobre a boca e sobre a vida, Deus, de cada um que está aqui, Deus. Que o coração deles, Deus, estejam voltados para o Senhor, Deus, porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem restaura a alma, Deus, do ferido, é o Senhor quem cura, Deus, a alma, Deus, daquele, Deus, que está sofrendo, Deus. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor, Deus, através das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Pai. Então, como o tema é despertar, eu acho que a intenção do culto aqui é despertar o coração de cada um de vocês para a obra do Senhor. E aquele que já está despertado, dá uma revigorada, uma força, uma acima, assim, e mais. Então, por isso que eu coloquei o envolva-se, porque se eu coloco o desperta, já ia ficar muito na cara, né? Apesar que eu estou falando muito sobre despertar aqui, mas o envolva-se, o envolvimento, ele é depois do despertamento. Você se desperta com a obra do Senhor e depois você se envolve nas coisas de Deus. A palavra, a oração, a leitura, a Bíblia. Normalmente quando a gente fala envolver em relação à igreja, palavras de Deus, a Bíblia, essas coisas. A gente fala numa igreja, envolva-se, a pessoa já pensa, pelo menos eu penso em trabalhar na igreja, em fazer coisas para a igreja. Só que fazer coisas para a igreja é algo que vai acontecer a partir do momento que você está buscando ao Senhor, que você está vivendo para o Senhor. Porque quando você vive para o Senhor e faz as coisas de Deus, segundo a vontade de Deus, tudo muda. Você vai fazer com que o Espírito venha, ele enche o coração de cada um. Agora, se você vive desregradamente, segundo a vontade do mundo, e você se envolve na igreja, fazendo coisa, trabalho, e você não está preparado para isso, você envergonha o Evangelho. O Evangelho é envergonhado, porque você acaba fazendo as coisas erradas que o mundo tem, mas que a palavra de Deus, ela vai totalmente contra. Mas quando nós vivemos para o Senhor, exaltando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, a paz que excede todo entendimento, ela reina no nosso coração. Nós podemos chegar em qualquer um e pregar o Evangelho. Viver para Ele é a melhor coisa que tem. Ele nos traz a alegria que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque independente se você está feliz, ou independente se a situação, né, te faz você feliz ou te faz você triste, você está feliz porque a sua esperança está em um só. E esse não morre, esse já morreu na cruz por nós, foi glorificado. Ele vive eternamente para que nós possamos ter vida eterna, para que nós possamos ter, sabe, essa alegria. A alegria é maravilhosa, essa alegria.
estranho aqui, olha aqui. Vou aumentar um pouquinho. Então, o objetivo aqui é fazer isso. É levantar o caído, é restaurar o cansado, é transformar a vida. Nós aqui da Igreja Batista Luz e Vida e das igrejas que buscam o Senhor, que vivem para o Senhor, realmente elas estão com esse propósito. O propósito de engrandecer o nome do Senhor e te trazer a paz, a alegria, a força que excede, sabe? A alegria que excede todo entendimento. Não só a alegria, mas a salvação. A salvação. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. A humanidade estava toda destruída e quem não está vivendo para Ele está morrendo. Está morrendo nos seus pecados, nos seus delitos, e no final de tudo, ele pode até achar que está feliz na forma como está, alegre, fazendo as suas coisas, mas o final de tudo é morte eterna. E o sofrimento desse tempo presente, para quem está vivendo para Ele, não é comparado à glória que há de vir lá na eternidade. Não é comparado. Por isso a felicidade. Nós devemos nos envolver com a palavra do Senhor. Nós devemos nos envolver com a Bíblia. Nós devemos nos envolver com Deus. Porque quando nós nos envolvemos com Deus, o mundo deixa de ser envolvido conosco. Nós nos envolvemos com Deus e mudamos dia após dia, segundo a vontade de Deus. Nós devemos viver para Ele, exaltar, engrandecer. Nós fomos criados para isso. Por que nós não vamos fazer isso? Um dia eu vivi para mim, e na época que eu vivi para mim, eu colhi resultados, colhi frutos. Mas os resultados, os frutos que eu colhi foi só um: morte, foi choro, foi tristeza, foi apenas coisas a qual eu me envergonho. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Os meninos até brincam, às vezes eles ficam falando, né, me zoando das coisas que eu fiz no passado. Mas eles sabem hoje a forma como eu vivo. Eles sabem hoje a forma como eu tenho me dedicado ao Evangelho, a forma como eu tenho vivido para exaltar o nome dele. E ele não quer que somente eu, que somente o Pedro, a Sara, Romário, Laís, Damaris e os outros, Mário, Ronald, vivam para Deus em relação a buscar a Deus. Nós estamos no seminário, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas Ele quer que todos nós venhamos a buscar o Senhor, venhamos a nos despertar, a viver para Ele. É isso que Ele quer de nós. Nós nos despertamos, que nós nos despertemos para a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle não é que você se perca, a vontade dEle não é que você morra, não é que você vá para um lugar onde há choro e ranger de dente, onde o sofrimento é presente em todo e qualquer momento. A vontade dEle é que você viva para Ele. Quando você vive para Ele, você vive os pensamentos que Ele tem a seu respeito. E os pensamentos que Ele tem a seu respeito não são de mal, são de bem. É muito mais daquilo que você pensa, é muito mais daquilo que você imagina, é muito mais daquilo que você pode mensurar, pode imaginar, independente do que você pensa, é muito mais. Você já viu, deixa eu pensar melhor. Imagina aqui, uma casa de ouro. Uma casa de ouro, os móveis todos lindos. Deus tem muito mais do que isso. É tanto que o financeiro é quase nada. Imagina a felicidade, a maior felicidade que você já teve na sua vida, melhor isso. A maior felicidade que você já teve na sua vida, maior. Imaginou? Não chega nem perto da felicidade que você vai ter quando Jesus voltar e você for com Ele. Não chega nem perto. É muito mais. Muito mais.
muito mais daquilo do que pedimos, muito mais daquilo do que imaginamos, é muito mais, muito mais. O sentido da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o sentido, Ele é o caminho, é Ele, é através dEle, é só através dEle é que nós conseguimos alcançar a vida eterna. Não existe outro caminho, não adianta falar, não existe o único caminho. Jesus diz, eu sou o único caminho. Ele é o único caminho, Ele é a porta, é Ele, somente Ele, Jesus Cristo. Então, todos nós devemos estar envolvidos nessa grande obra, todos nós, eu, vocês. Mas, como nós podemos estar envolvidos nessa grande obra? Eis a questão. Como estar envolvidos na grande obra? Eu peguei algumas partes assim, pensei em algumas coisas, mas eu vi que o primeiro delas é o despertamento. É o despertamento. Nós devemos nos despertar, a palavra de Deus. Nós devemos nos despertar porque quando nós estamos vivendo para o mundo, nós fazemos segundo a nossa vontade, nós vivemos de uma forma desregrada, como eu disse, mas essa vontade, ela nos leva abaixo, nos destrói. Quando Deus nos entrega para nós mesmos, só gera destruição, só gera morte. O ser humano parece que quando ele perde o Espírito, perde Deus, ele perde a noção da vida, ele perde a noção das coisas. E ele começa a lutar contra a própria humanidade. Ele começa a lutar contra os princípios que vai fazer com que ele seja feliz. Ele começa a lutar contra as coisas que vão fazer com que ele viva de uma forma abundante em alegria, em paz, em amor, e faz com que eles vivam desregradamente. E aí vem a depressão, vem as coisas que o mundo tem colocado peso, a morte, vem o choro, vem as dores. Deus, Ele não quer isso pra gente. Então nós devemos nos despertar para o Evangelho. Nós entendemos o quão grande, quão bom são as coisas de Deus. Ou tem alguém aqui que não entendeu? Alguém não entendeu? Não, né? Não tem ninguém dormindo não, ainda bem. Porque se estivesse dormindo ia pegar e ia acordar agora. Então, se Deus não quer isso da gente, nós devemos nos despertar dia após dia para viver isso. Então o primeiro ponto que nós devemos fazer é despertar, porque uma hora a gente estava dormindo, agora nós devemos acordar para a vontade de Deus. E depois, quando nós acordarmos, nós sairmos dessa inércia, nós vamos nos purificar. Eu queria que Davi colocasse para mim Tiago 4:8. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia agora. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, aquele que tem a mente dividida, ele deve se purificar. Ele deve entender, eu acabei de me despertar, mas agora eu tenho que fazer uma coisa. Eu ainda tenho os meus desejos, mas eu também devo me despertar para Deus e sentir os desejos de Deus. Normalmente a gente pode até pensar, o despertamento, alguém pode chegar e nos despertar. Mas se você olhar o significado de despertar, você vai entender que não é a pessoa que vai te despertar, é você que vai despertar. É você que vai se despertar.
significado de despertar é fazer sair ou sair do estado de torpor ou de inércia. Fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. O significado é fazer sair. É você quem vai fazer. Isso depende de você. O significado é fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. Você vai acordar. Sabe por quê? Deus já fez a parte dele. Jesus morreu na cruz por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez a parte dele e falta agora a sua parte de se despertar para o Evangelho, de viver para Ele. Quem não vive, mas quem vive, o nosso papel é pregar esse Evangelho àqueles que não vivem. O nosso papel é mostrar esse Jesus que morreu na cruz. E Ele não morreu à toa. Ele morreu por mim e por você e por eles que estão lá fora, precisando do Evangelho de Cristo, precisando, morrendo nos seus próprios delitos e pecados, achando que eles estão felizes da forma como eles estão. Mas eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo. Eu digo isso não porque, as pessoas podem até pensar assim, mas você não sabe como é que eu vivo, como você está falando que eu estou sofrendo? Mas você não sabe como é que eu vivo. A felicidade que eu tenho e a felicidade que eu tinha antes não chega nem perto, nem perto. E eu achava que eu era feliz antes, né? Eu achava que eu era. Mas eu encontrei a verdadeira felicidade quando eu encontrei Jesus. E eu tenho certeza que a verdadeira felicidade não está em outro lugar, é em Jesus Cristo. Eu vou bater de frente disso independente do que for. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele me transformou. Ele me transformou. João 8:11. João 8:11. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Jesus fez isso com uma mulher, porque ela estava em seus delitos, foi pega e foi levada lá para ser apedrejada. E eles colocaram o julgamento perante Jesus, para Jesus dar o ato, falar o ato. E Jesus, quando ele diz que não a condena, e diz: vá, não peques mais, é a questão da santificação. Ele mostra para ela que ela deve ir. Ela se despertou e vai, para não pecar mais, se santificar, para viver os propósitos de Deus e testemunhar aquilo que Jesus fez na vida dela, que foi a salvação dela. Nós devemos ser santos como Jesus é santo. Muitas pessoas podem até virar e falar assim: mas não tem como viver como Jesus é. É impossível. Jesus foi santo, que não sei o quê. Jesus nos disse. Pedro. 1 Pedro 1:5. 1 Pedro 1:5. Aí já está ali. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Quem nos chamou? Jesus. Jesus nos chamou. A Bíblia fala, a Bíblia é a verdade. Amém? Amém? Amém. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Ela não mente, ela não falha, ela não está errada. O que pode estar errado, pode estar errado, é uma tradução. Mas mesmo assim, tem várias traduções para você juntar e ver se está errado ou se está certo. Mas a Bíblia, ela não tem erro. Ela é a verdade. E se a Bíblia diz, se Pedro diz, através da palavra de Deus, que nós devemos ser santos como Jesus é santo, isso não é impossível para nós. E se você diz que é impossível, você está falando, ou você é mentiroso, ou a Bíblia é mentirosa. Em quem que eu vou acreditar? Naquele que me transformou ou em você? Na palavra que tem mudado em mim o meu ser,
cada dia mais põe em você. Aí você pode até falar assim, mas foi Pedro que falou, né? Foi Pedro que falou. Levíticos 19:2 diz, Deus diz à comunidade para ela ser santa. Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Ele exige de nós santidade. Ele exige de nós santidade. Ele não muda. Ele nunca vai mudar. E Ele exigiu antes e Ele não mudou hoje. A graça de Deus vem, ela nos torna puros para poder caminhar segundo a vontade de Deus e ser santos como Ele é santo. Ela não anula essa questão e você pode viver do jeito que você pensa. Não, ela faz com que você viva mais ainda para Deus, de uma forma mais esplêndida. Pastor, até que hora que é? Amém. Amém. Então a gente está no Levítico 19:2. Mas como nós vamos fazer isso? O processo de santidade, ele é através da palavra, através da busca a Deus, através seu empenho de adorar a Deus, de exaltar a Deus, com todo o coração, alma, entendimento, força, com tudo que você pode, com tudo que você tem. É quando você se empenha para Deus de todo o coração, alma, entendimento, com tudo que você pode, as coisas começam a virar, e aí você vai se santificando, segundo a palavra de Deus. Nós devemos, e uma dessas formas que nós devemos fazer está em Provérbios 28:12. 28:12, então errei essa. 28:12. Não, errei. Mas qual que é para confessar e deixar? Confessar e deixar. 13? É o próximo, então. Esse é o cara. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Quem os confessa, quem confessa os seus pecados e os abandona, recebe misericórdia. Mas não é confessar para qualquer um. Não é confessar para qualquer pessoa, porque dependendo da pessoa, ela pode não te ajudar. Ela pode não te ajudar a crescer. Ela pode te julgar. Ela pode te fazer virar para você e falar assim: mas isso aí não é nada. Também pode chegar e falar isso. Mas quando você confessa para pessoas que estão vivendo para Deus, que são sérias, segundo o Evangelho de Deus, santas, vivendo irrepreensíveis, segundo a vontade de Deus, essa pessoa pode te ajudar a mudar. Essa pessoa pode te ajudar a crescer. Essa pessoa pode te ajudar e pode se empenhar a fazer com que o reino de Deus, dia após dia, venha a se tornar cada vez mais uma novidade boa na sua vida, e não uma novidade ruim, que é o pecado, mas uma alegria, sabe? Todos os dias, cada vez mais, aquela felicidade de eu conseguir vencer mais uma vez. Essa felicidade, eu consegui mais um dia, glória a Deus por isso. Tem um irmão lá no seminário, que todo dia você vê assim na cara dele a felicidade, e ele fala todo dia que ele tô melhor do que eu mereço, eu tô crescendo, tô melhorando, e ele fala com você. Eu esqueci a frase que ele fala direitinho, mas ele fala, Gabriel, ele fala que ele conseguiu vencer mais uma vez. Eu não lembro a frase, eu esqueci a frase. Desculpa, gente, mas eu sou falho. Mas ele fala, ele mostra isso. E isso é uma felicidade que fica nos nossos corações dia após dia quando nós vivemos para Ele.
Todos os dias nós exaltamos ao Senhor por mais um dia de vitória na vontade de Deus. Então nós devemos confessar o nosso pecado e deixar, porque quando nós confessamos e deixamos, nós recebemos misericórdia. Misericórdia. E onde nós vamos nos santificar? João 17, tomara que eu esteja errado, 17. Essa está mais fácil. Santifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Em outra versão está: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade. A palavra de Deus é verdade. O outro ponto é mantendo o relacionamento diário com Deus. Então, nós vamos nos santificar. Mas como nós vamos nos santificar? Mantendo um relacionamento diário com Deus. Buscando a palavra, orando, lendo a Bíblia, todos os dias, sem parar, todos os dias, sem cessar. Que não seja só de dia, mas seja o tempo todo. Gente, é tão bom quando nós todos os dias vivemos para o Senhor, exaltamos a Deus e todos os dias nos lembramos da presença dEle e glorificamos a Ele e oramos com Ele, falando com Ele. Não precisa, tipo assim, pode estar aqui no meio do pessoal aqui, ó, eu posso estar aqui falando com Deus na minha mente. Mas tem um momento do dia, ou pode até tirar mais, gente, não precisa ser um só não. Tanto vocês quiserem, se quiser ficar até, não, o dia todo aí. Pode ser também, não sei como é que é a sua rotina. Mas tira pelo menos um momento do dia para você buscar a Deus. Buscar só você e Deus, no seu secreto com Deus. Só você e Deus. Você pega, lê a Bíblia, ora, fala com Deus. Só você e Deus. E assim, não pega e faz, pegar assim, abrir a Bíblia e apontar o dedo e falar assim, aqui. Não. Lê a Bíblia toda. Você não vai ficar doido, né? Você não vai ficar doido. Você vai aprender mais da palavra de Deus. E quanto mais você vai aprendendo, é loucura para o pessoal do mundo, para as pessoas que estão no mundo. Mas é a verdade, é a vida, é a alegria que excede todo o entendimento. As pessoas do mundo não entendem essa alegria, porque elas não estão sentindo, não estão experimentando essa alegria. Se elas se envolvessem com a vontade de Deus, com a presença de Deus e vivessem segundo a vontade de Deus, ia ser diferente. Mas infelizmente as pessoas têm seguido outros caminhos. Aí você pode até falar, mas eu tentei, Lucas, eu tentei viver dessa forma, eu tentei. Mas em quem que você colocou a esperança quando tentou? Você colocou em Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, ou você colocou no homem? Porque, como eu disse, o ser humano é falho. Eu sou falho, o pastor é falho, os meninos são falhos. Nossa, Lucas, você está falando isso do anjo da igreja? Sim, ele é o anjo, ele recebe, mas ele, gente, ele é ser humano, não é, pastor? Isso, carne e osso. Ele está suscetível ao erro, gente. Nós devemos nos embasar aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sem ela, nós vivemos desregradamente, mas com ela nós vivemos de forma, sim, anormal. Vivemos o sobrenatural de Deus todo dia. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. Então, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar a Deus. No tempo de angústia, mas no tempo de felicidade também.
não só no tempo de angústia. Muita gente acaba buscando a Deus, pega, tá triste, tô com angústia no meu coração, tô sentindo dores, vou buscar a Deus. Mas quando tá feliz, vai lá e esquece de Deus. E tem gente também que é o contrário, né? Que nem eu antes. Eu, quando eu estava mais triste, eu estava meio atribulado assim, em determinadas coisas. Aí eu pegava, eu ia fazer aquilo acontecer. Eu queria fazer alguma coisa para me ficar feliz. Aí eu ia lá, começava a fazer piada, começava a fazer outras coisas, que não era buscar a palavra de Deus, e aí acabava ficando feliz por um momento, e depois a angústia, o sofrimento vinha de novo. Mas da felicidade eu ficava tão feliz que eu falava assim, não, eu tenho que contar para Deus isso, tem que ir lá e falar com Ele. Pode acontecer isso também. No momento da felicidade você buscar a Deus, no momento da tristeza não. Mas em todo tempo nós devemos buscar o Senhor. Em todo tempo nós devemos viver para Ele, buscar a palavra dEle, porque sem Ele nós não somos nada, nós não temos nada. Nós vivemos desregradamente. Então nós devemos nos envolver com a palavra de Deus. Nós devemos nos envolver agindo segundo a vontade de Deus. Porque aí vai lá, tudo bem, despertei. Agora vou ler a Bíblia. Vou me purificar, na verdade, né? Eu esqueci aqui já. Vou me purificar. Então eu me despertei, me purifiquei. Agora eu vou manter um relacionamento diário com Ele através da Bíblia, através da busca com Ele. Mas eu estou lendo a Bíblia, estou buscando a Ele, mas mesmo assim eu continuo fazendo algumas coisas erradas. Ou senão eu não faço segundo o que a palavra diz, não é nem pecado, mas pode ser assim, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu posso, assim, a Bíblia até fala, né, para você amar a sua família, só que eu acabo amando a minha família mais do que a Deus. Aí eu escondo aquilo dentro de mim sem querer, e Deus vai deixando de ser glorificado através da sua atitude. Mas quando eu ajo segundo a vontade de Deus, Deus vai ser glorificado. E aí aquelas pequenas coisas que a gente vai escondendo atrás do nosso egoísmo, atrás da nossa nosso pensamento, né, de que é certo, que é errado, quando a gente vive aquilo que a palavra de Deus diz, tudo muda. Há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Então nós devemos agir segundo a vontade de Deus, porque a ovelha de Deus, ela ouve a voz do seu pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Muitas vezes você pode até... Deus, agora, eu gosto de chamar o pessoal para ir para o seminário. Eu gosto de falar assim, vão para o seminário. Mas não é momento agora. Mas, se Deus está falando para você ir para o seminário, é um exemplo que eu pude usar assim, mais palpável, gente. Mas eu gosto de chamar porque o seminário transforma muito a vida da gente. Mas se Deus virou para você e falou, vamos para o seminário. Vamos para o seminário. Você não deve fazer outra coisa senão ir para o seminário. Senão, você não está escutando e seguindo o seu pastor. Deus falou, Deus falou. Deus falou, nós devemos escutar e fazer, porque os pensamentos que Ele tem conosco, para nós, são pensamentos de bem, não de mal. Às vezes, no seu pensamento, você pode até achar assim, cara, não, mas eu vou sofrer, não, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Quando eu fui para o seminário, uma das piores coisas que eu fiquei pensando assim, mas e minha mãe? Minha mãe, ela sofreu um pouco e assim, pode acontecer do nada ela ir lá e dar um treco. Aí eu fiquei pensando,
como é que eu vou fazer agora? Minha mãe, ela tá aí, eu vou ir pro seminário, vou deixar ela sozinha. E agora? Eu vou ou não vou? Aí conversando com Deus, né? No meu secreto com Deus, Deus falou comigo assim, olha, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, as bênçãos vão te seguir. Você já ouviu isso? Com certeza, já deve ter ouvido isso. Mas quando nós buscamos a bênção, nós deixamos o abençoador e vamos pegar somente, se pegarmos, vamos pegar somente poucas bênçãos. Mas quando nós seguimos a Deus, as bênçãos ela correm atrás de Deus, gente. Ela não corre atrás da gente. Quando nós vivemos para Deus, é diferente. E as coisas que eu vivi hoje, com essa decisão, é muito, não se compara se eu tivesse ficado aqui. Se eu tivesse ficado aqui, eu ia estar continuando nos mesmos pecados, eu ia estar continuando na mesma vida, do mesmo jeito, sem engrandecer o nome de Deus, envergonhando o nome daquele que morreu na cruz por mim. Ele não morreu na cruz para que nós pudéssemos viver da forma como nós pensamos. Não, Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos viver segundo a vontade dEle. Se você não vive segundo a vontade dEle, irmão, desculpa, mas Ele não morreu na cruz por você. Mas quando você entende e você crê nele como seu único e suficiente Salvador, há uma mudança dentro de você. E aí aquela morte lá, Ele toma sobre si todos os nossos pecados. E você é purificado. Você é restaurado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. E aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que vive segundo a vontade dele, ele não vive assim, desregradamente, ele não vive de qualquer jeito, ele não vive Deus, não vive para ele mesmo. Eu estou falando aqui, tô orando. Ele vive. Eu perdi aqui. Para Deus. Tá vendo? É o cara, gente. Nossa. Amém. Então, ele vive para Deus. Ele não vive para ele mesmo. Quando nós vivemos para Deus, tudo muda, gente. Tudo muda. Nós devemos seguir a voz do nosso pastor. E minha mãe? Aí você pergunta, né? E sua mãe? Como é que tá? Tá bem. Firme e forte. O Ronald e o Mário tá lá, tá morando lá. Comendo o alimento dela, comida dela todo dia. Eles amam a comida dela. Mas Deus não tem deixado faltar na mesa dela. Deus não tem deixado faltar nada. Eu dou glória a Deus por isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos ir mais rápido, gente, porque está ficando cansativo. Então, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, né? É ou não é? Quando nós amamos a Deus, nós fazemos a vontade dEle e colocamos Ele acima de todas as coisas. Então, independente se é família, independente se é serviço, independente do que for, Deus seja louvado, engrandecido, colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aí você pode até falar, Lucas, mas e minha mãe? Lucas, mas e minha filha? Sim, é sofrido, mas é a vida. Deus te criou. Aí você imagina, quem quer comparação? Não criou só você, né? Criou o seu irmão que está do lado, criou sua mãe, criou sua filha, criou o mundo em que você está vivendo, criou as coisas que você tem, criou tudo. E não só isso,
Ele se humilhou, morreu na cruz por você. Aí, você pode até falar assim: ah, Lucas, mas e minha mãe e minha filha? É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de sua mãe, amar a Deus acima de sua filha, amar a Deus acima de todas as coisas. E todas são todas as coisas. Depois, e nisso vem o amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós não vamos nos amar, porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, Ele vem habitar em nós. Ele mora dentro de nós. Então, nisso, nós devemos nos amar também, porque Deus habita em nós. Nós somos santuário, templo do Espírito Santo. Então, Ele habita em nós. Nisso, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. O significado de amor. Quer falar, Pedro? Amar a Deus acima de... Amor é a decisão de fazer o melhor possível para o Deus e para o seu próximo. Amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. O melhor possível. O melhor possível. Paulo, ele fala em 1 Coríntios que ele tem alguns sofrimentos para que os irmãos de Corintos eles estejam felizes, sejam confortáveis. Ele fala, ele ama ao próximo como a si mesmo, porque ele quer deixar o próximo confortável. E quando nós, a comunidade do Senhor, a igreja do Senhor, unida, pega e ama ao próximo como a nós mesmos, se cada um aqui amar ao próximo como a nós mesmos, ao ponto de fazer o melhor possível, ninguém vai sair prejudicado. Mas quando nós pensamos assim, não, eu vou amar a mim mesmo primeiro, eu vou me amar porque assim, eu vou fazer as coisas por mim, eu vou fazer para mim, ele. Então aí vai gerando um peso em determinada pessoa. E quando gera esse peso em determinada pessoa, ou ela sobrecarrega e cede, ou ela vai crescer e você vai ficar para trás. E quando você vê ela crescendo e você ficando para trás, você vai virar e falar assim: mas esse cara aí tá desse jeito, como que ele tá assim? Mas é porque ele fez a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Ele focou na Bíblia e resolveu viver assim. Esse significado de amor, né, é o significado que tem no seminário. É a forma como eles conseguiram mostrar o que é amor. Porque se for olhar no dicionário mesmo, é meio... Amor é a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Nós devemos fazer isso. Amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E o último ponto, para acabar, porque, como eu disse, né, eu sou meio... deixando o seu eu de lado para viver o nós de Cristo. Deixando o seu eu de lado, eu vou fazer para mim, eu vou fazer para as minhas coisas, eu vou fazer porque eu quero ser engrandecido, eu vou fazer porque eu quero ser... Sutilmente isso pode até querer entrar no nosso coração, mas nós não podemos deixar. Nós devemos tirar o nosso eu e nos encher do nós, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Devemos trabalhar unidos como uma engrenagem para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, deixando o nosso eu de lado e vivendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Cristo Jesus, vivendo nós, o corpo unido, o corpo unido. Jesus, ele fez isso por nós. Ele se esvaziou de si mesmo, veio, assumiu a forma de figura humana,
viveu como homem. Isso aí já foi uma humilhação muito grande. Porque Deus, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que ele não nasceu, ele existe. Ele se fez carne, assumiu a forma de figura humana, habitou no meio de nós, humanos, falhos, morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna perto dele. E nós ainda temos a audácia, a coragem de virar para ele e falar alguma coisa. A criatura falando para o Criador. Nós temos a coragem de desobedecer a ordem daquele que morreu na cruz por nós. Nós devemos nos envolver com o Evangelho. Nós devemos nos envolver com a palavra de Deus, porque ela é quem transforma a vida. E se você já é envolvido, se envolva mais. E se você já está envolvendo até o máximo, assim, que você pode, continue pregando a palavra de Deus. Continue pregando, porque Conselheiro Pena ainda tem muita gente para ganhar. Valadares ainda tem muita gente para ganhar, João. Qualquer lugar onde você veio. Guarapari ainda tem muita gente para ganhar, Pedro. É nóis. Muita gente para ganhar. Não é não, Flávio? Muita gente. Nós não podemos parar, nós não devemos descansar assim e deixar com que o Evangelho deixe de ser pregado. Nós devemos engrandecer o nome dele. A graça veio para nós. Por que nós não podemos chegar em outras pessoas e levar essa graça para essas pessoas? Se ela nos alcançou, por que elas não podem alcançar ela? Eu já vi gente muito pior do que qualquer um que está aqui, lá no seminário, que foi transformado. Por que você não pode? Todos nós podemos. E quando nós nos transformamos, nós nos envolvemos cada vez mais.